A operação ela saiu da área onde estava sendo a contenção da próxima residência da ex-sogra do Lázaro e foi para um flanco da mata. Aí foi toda a equipe tática, todos os 300 policiais, toda a parte aérea, as 3 aeronaves, foi para essa região. E aí, cara, eu fiquei num ponto onde eu decidi, dentro da leitura que a gente tinha durante os 11 dias no mato, feita a leitura do comportamento do Lázaro, onde ele, quando ele não estava sendo perseguido, ele andava 1 km/h, que ele simulava a direção, né, simulava até 3, 4 direção, ele mudava de calçada, né, para simular direções, ele fazia que ia para um lado e ia para o outro. Então, quando eu recebi aquela informação, eu de imediato falei, esse cara não tá para cá, ele tá para cá. E aí foi o primeiro momento que eu fui questionado pela minha equipe, né? Por quê que eu fui questionado? Porque nesse momento passou um oficial que é referência em Goiás e estava à frente da operação também, e ele passou com 8 viaturas em direção contrária que eu tinha decidido ir, entendeu? E nesse momento que ele passou, aí o policial que estava comigo virou para mim e falou assim, uai, chefe, todo mundo tá indo para cá, só tá indo para cá? Eu falei, ó, vocês estão comigo ou vocês estão com ele desde o início da operação? Se estiver comigo é para cá, se não tiver, acompanha ele aí. Aí ficou aquele climão dentro da viatura, né? Aí todo mundo ficou assim meio embaçado, todo mundo rotanzeiro embaçado, né? Todo mundo fechou a cara e tal. Eu falei, ó, vocês vão ganhar 5 km para cá, nós vamos cortar os fios, vão cair para dentro, até um ponto que dá para entrar no mato, né? Com a viatura, e depois nós vamos ganhar a margem do rio e fazer um ponto de espera. E aí, quando eu caio para dentro desse ponto, caio para dentro do mato, avanço pro ponto de espera. A hora que eu cheguei no ponto, aí eu ouço o barulhão pro outro lado, cara. Aí foi onde veio aquele ponto de interrogação no coração mesmo. Eu falei assim, agora fudeu, né? E tá todo mundo. Tá tirando foto lá do outro lado. Cara, eu tô aqui do outro lado, né? E pra completar, né, irmão? O policial, porque a gente já vivenciou várias ocorrências, né? Então, acaba que o cara fala uma coisa pra você, você acata de forma cegamente, né? Porque são pessoas que é do seu convívio, de várias ocorrências, vivenciou muita coisa. E para completar, eu peguei e fui em direção ao rio, assim. E aí eu conto no livro o porquê que fui em direção ao rio. E aí o policial vira para mim e fala assim, o que o senhor vai fazer aí? Se o Lázaro nem aqui tá? Aí, rapaz, aí deu aquela dor no coração mesmo. E o helicóptero moendo pro outro lado. E que barulhão pro outro lado, eu falei assim, caralho, eu tenho que sustentar, né? Comandante tem que sustentar, né? Segurar o peito. E aí fui no rio, a hora que eu voltei, aí o policial veio correndo na minha direção. O subtenente Arantes. O chefe, eu vi um vulto ali. Aí eu falei, vulto? É, vulto. E desde o início, sabendo o modus operandi do Lázaro, que ele sempre verbalizava e atirava, né? Eu falei para meus policiais, falei, cara, se ele fizer isso com a gente vai passar por cima do nosso procedimento operacional padrão, que é procurar um abrigo para depois responder justa agressão. Porque esse cara tá causando um caos em nível de nação, um desconforto em nível institucional. A minha polícia não merece o que está acontecendo, né? Nós temos excepcionais policiais aqui que tá no enfrentamento, tá disposto, o pessoal não ia embora, o cara queria ficar na operação, não ia embora. E a gente tem que resolver isso, nem que para isso a gente tem que sacrificar a própria vida, né? E esse é o nosso juramento. E eu não vou obrigar vocês a fazerem isso, mas fica a dica. Aí todo mundo falou, não, tô com o senhor. E nesse momento eu tinha dividido as equipes. Então eu tinha ido uma equipe para um flanco, da mesma forma, né, para fazer o bigorne martelo, para um ponto de espera, para um ponto de varredura, e a gente estava lá nesse ponto. E aí foi quando uma aeronave passou, e aí ele correu de um arbusto para o outro. Eu fui o segundo vulto, aí eu já vi esse segundo vulto.
Ele saiu de um arbusto e foi pro outro arbusto. E a aeronave passou. Ele se interteu com a aeronave e nós avançamos em leque. E nós avançamos em leque em direção a ele. Quando a aeronave passou, cessou o barulho da aeronave e percebeu o nosso avanço. Quando ele percebeu o avanço, ele fez igual ele fez todas as vezes. Não vem não que eu vou tirar na cabeça e abrir o fogo. No que ele abriu o fogo, nós só sabíamos que nós estávamos recebendo disparo pelo barulho do disparo passando no ouvido, né? Os besouros voadores passando. E nós não sabia, a gente sabia a direção, mas não via ele. Entendeu? A gente sabia que ele estava no arbusto, mas não visualizava ele. Aí a gente abriu o fogo, abriu o leque e foi para cima, efetuando disparo. Efetuando disparo. E aí teve um determinado momento que a cadência mudou. E eu percebi que o armamento já era outro. A cadência mudou. E aí, mesmo assim, continuamos avançando, né, e efetuando disparo. Tanto de 9mm quanto de 5,56 no arbusto. E aí, a hora que a gente progrediu e conseguiu ganhar... Todo mundo atirando no arbusto. Arbusto, e avançando. Os 5 policiais. E a hora que a gente conseguiu conter a agressão, que cessou a agressão, aí eu avancei, né, nós avançamos em leque. E aí foi quando a gente percebeu que o Lázaro estava com as 2 armas, né, caído ao lado desse arbusto, com as 2 armas, uma mochila, né, e com um agasalho da polícia do Distrito Federal. Meio que eu acredito que ele queria simular que era, sei lá, um policial da inteligência, entendeu? E aí de imediato mandei já trazer a viatura, né, que era uma Pajero descaracterizada. Já pegamos o bicho já fomos levando ele. Nossa, botamos no cubículo ali e vazamos, né? Aí tem um áudio, né, que eu falo, esse áudio deu repercussão em nível nacional. Aí eu falo, senhores, acabamos de confrontar aqui um indivíduo, possivelmente ao lado, estamos levando para socorro. E aí tem aquela cena da nossa chegada na porta do colégio, né? Inclusive há algo também que a gente que é algo inusitado, que é no vídeo tem um grito, né? Que se ouve um grito, é um grito do Lázaro naquele momento. E a gente já pegou e direcionou ele para dentro da viatura. E aí o bombeiro deu socorro, né? E veio a óbito, né? Foi constatado o óbito do Lázaro lá no local. O que acontece, cara? Esse sujeito causou muito mal, né? Sim. Ele fez muitas coisas ruins. A gente não... O policial militar, ele não se empolga em tirar a vida de ninguém, né? E nós não somos inimigos de ninguém. A gente sai todos os dias para trabalhar, para cumprir o que a lei manda a gente cumprir. E mais do que isso, nós somos vocacionados, né? Então, o desiderato, o final dessa operação, nós tivemos os louros, né? Assim, quando eu falo nós, a equipe dos 9 e também em específico dos 5 que confrontaram, mas ela foi muito mais do que isso. Foi para provar que o Estado, né, toda uma força policial que estava ali, ela foi efetiva para que se tivesse esse final, né? Teve nuances que teve, né? E a gente até conta isso no livro. E aí cabe a pessoa acreditar ou não, do ponto de vista espiritual ou não, mas teve, né? Mas a polícia estava ali para cumprir seu papel desde o início, né? Teve-se uma repercussão em nível nacional de forma desprestigiosa mesmo com a polícia, porque só quem está num terreno daquele sabe o que é, né? E nós vimos ali os policiais obstinados, tentando capturar aquele indivíduo pelo caos que ele estava deixando ali para trás ali. Então, assim, foi muita falácia, foi muita merda que foi falar. Mas quem falou mesmo foi só a mídia, porque a população todinha... Não, aí no final... Foda, tá não, no final foi o final de Copa do Mundo, né? Sim. Assim, a cidade pipocou, fogaréu mesmo, compraram. Nossa, lá... E pipocou ele, né? Porque, meu irmão, quando eu vi a foto, porque ficava assim, quantos tiros tem aqui? 30?
40? 52? É igual eu falo, cara. Os caras, nego de direitos humanos, sei lá, uso proporcional da força, cara, você tá dentro do mato. Um sujeito que já havia reagido já 4 vezes contra a polícia. Não tá no visual dele, você tá tomando tiro. Você tem condições de reagir àquela agressão. Né? Nós não estávamos no visual. Aí nego vem criticar. Ah, foram 135 disparos. Ah, ele... Caralho, 135. 135. Ele foi alvejado, acho que foram 68 perfurações. Então, assim, mas era fuzil? entre fuzil 5.56 e 9mm, né? Pistola. Só que assim, nós estávamos num ambiente totalmente fechado, de difícil acesso, de progressão difícil. Nós não tínhamos visual do sujeito, o indivíduo estava efetuando disparo na gente e a gente estava avançando para cima do bicho, tomando tiro e avançando. Então é fácil falar em uso proporcional da força quando você não está no local, quando você não participou da ocorrência.